esta noite. Hoje nós vamos falar sobre o valor do serviço, mais uma história do Ideias e Ilustrações. Jesus estava conversando com os discípulos sobre o valor da santidade na terra. Um fariseu muito respeitado pelas pessoas passava dias inteiros em orações e jejuns. Conhecia as leis e os profetas, tinha vida perfeita entre os pecadores, vestia túnicas sem manchas e não falava com pessoas impuras. Acontece que um dia, uma grande peste chega a Jerusalém e um anjo enviado pela providência divina para socorrer os necessitados. Conhecendo a vida do fariseu, procura-o para pedir sua ajuda para socorrer os necessitados. O fariseu estava tão ocupado com sua vida contemplativa e com suas orações que não teria tempo para o socorro das vítimas. O anjo, decepcionado, sai em busca de outras pessoas. As que encontrou não quiseram se comprometer, pois não queriam se arriscar a pegar a doença. Na última tentativa, encontrou um criminoso que queria se regenerar e é convidado para o socorro das vítimas. Sem hesitar, o ladrão transformado saiu no ministério de salvação. Enterrou cadáveres, deu remédios, semeou o bem, deu ânimo, aliviou os aflitos, ajudou as crianças, levou esperança, conquistou amizades no céu, adiantando o caminho do paraíso. Todos que estavam presentes ouviram Jesus em silêncio total. Então Jesus conclui: a virtude não deve cristalizar-se como joia rara sem proveito. Se o amor cobre uma multidão de erros, o serviço santificante pode dar aos pecadores, convertidos ao bem, a companhia dos anjos, antes que os justos ociosos possam desfrutar o celeste convívio. Pois bem, então nós vamos fazer nossas reflexões aqui. Nós temos duas figuras importantes aqui, né? Nós temos a figura do fariseu e temos o criminoso que queria se converter, né? Se regenerar. Então nós temos o fariseu. Quem é o fariseu? O fariseu é um homem muito estudado, era conhecido porque todos eles conheciam as leis dos profetas, né? Eles eram leitores da Torá e estudavam os 5 primeiros livros da Bíblia. Eu até anotei aqui, que é a Gênesis, Êxodos, Levítico, Números e Deuterônio. Então, o que isso quer dizer? Que era uma pessoa que tinha conhecimento da palavra de Deus, certo? Então, ele fez tudo do contrário do que ele aprendeu, né? A primeira pessoa que o anjo, que foi enviado pela providência divina, pensou, foi justamente nele, por saber que ele era uma pessoa que vivia em jejum, que vivia em oração, que tinha conhecimento da palavra. Então seria o primeiro a querer ajudar. No entanto, não foi. E na outro lado, na outra ponta, nós temos o ladrão, que provavelmente conhecimento nenhum não tinha, mas o que ele tinha? Ele tinha arrependimento, queria uma vida nova, tá? E queria compensar os erros que praticou. E não foi pouco que ele fez, né? Sem conhecimento nenhum, enterrou cadáveres, deu remédios, semeou bem, aliviou as dores, ajudou as crianças, levou esperança, certo? Então, nós vamos nos colocar aqui para a gente refletir nessas duas pontas, que a gente não pode ser nenhum e nem outro. Não sei se vocês vão pensar igual a mim. Por quantas vezes nós, de repente, já nos sentimos como o fariseu, né? Por ter um pouquinho a mais de conhecimento, achar que a gente deve ter uma vida contemplativa, que a gente deve se purificar para se elevar a Deus. E deixamos de exercitar a nossa fé. De repente fomos chamados a praticar alguma ação, algum bem, e não fomos porque tivemos preconceito. Porque o que aconteceu aqui? Ele vestia branco, ele não queria manchar nem a roupa, para não se misturar.
com aquelas pessoas impuras. Então, que a gente cuide para que a gente não se sinta assim. Não vou fazer isso por A ou por B, porque A ou B é dessa forma e eu não me misturo com esse tipo de pessoa. Não somos mais que ninguém e também não somos menos que ninguém. E na outra ponta temos o ladrão. Por muitas vezes, a gente deixou de repente de fazer alguma ação, de fazer um bem, porque não achou que era digno. Eu não sou merecedor disso. Mas se a gente nunca exercitar, nunca der o primeiro passo, a gente nunca vai ser merecedor ou a gente nunca vai ser digno, né? Isso tudo aqui nos leva aqui a questão da fé sem obra, que é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Viver isolado, só em oração e não pôr em prática o que estamos lendo, o que estamos estudando, o que estamos ouvindo se dizer nas nossas horas de orações, né? Na igreja que cada um escolheu para professar a sua fé, certo? O padre, o pastor, né? O nós espíritos que nos reunimos todos juntos para estudar o Evangelho. Então, vamos reportar aqui ao que tem uma citação de Tiago, né? A fé sem obra. Então, nós temos aqui: meu irmão, que interessa se alguém disser que tem fé em Deus e não fizer prova disso através das obras? Esse tipo de fé não salva ninguém. Se uma irmã ou um irmão sofrer por falta de vestuário, passar fome, e lhes disser: procurai pacificamente e vai-te aquecendo e comendo como puderes, e não lhes derem aquilo que precisa para viver, uma tal resposta fará algum bem? Assim também a fé, se não se traduzir em obras, ela é morta em si mesma. Como que a gente vai dizer para alguém que está com fome, ó, se vira aí que depois eu apareço aí e te ajudo? Alguém que está com frio, alguém que está desesperado. Se nós já temos um pouco de conhecimento, nós sabemos que em tempo algum nós não podemos negar o auxílio. Seja em dinheiro, seja em palavras, seja um sorriso, seja da melhor forma possível. Nós podemos servir, certo? Outra coisa, a parábola da figueira, que é outra reflexão que a gente tem que fazer no nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 19, nos itens 8 e 9. Quando saía de Betânia, teve fome, viu uma figueira e para lá se encaminhou. Porém, só achou folhas, visto que não era tempo de figos. Então disse Jesus: que ninguém coma de ti fruto algum. No outro dia, viram que a fogueira secou. E Jesus disse: tende fé em Deus. Todo aquele que disser a esta montanha: tira-te daí e lança-te ao mar, crente de que tudo que houvera dito acontecerá. Então, qual era o principal papel da figueira? Dar figos. Então, no entanto, quando Jesus chegou, não tinha. Então, Jesus usava sempre uma simbologia para explicar as coisas, né? Então, o que a figueira que secou representa, né? A figueira, ela simboliza os que apresentam propensão para o bem e nada produzem. Pessoas que falam, né? Vão nas televisões, vão nas praças, vão nos centros, aonde ele for, que ele fala. E quando a gente vê que suas ações não são condizentes com aquilo que ele fala, a fé aí está tomando um caminho errado, né? Então, nós chamamos esses oradores de libertadores teóricos, porque falar é fácil, né? Então, nossas atitudes é que vão nos dizer qual é o caminho que nós estamos dando à nossa fé.
simbolizos que podem ser úteis no exercício do Evangelho e não são porque tem medo, porque tem preguiça, porque não se acham dignos ou porque não querem. Veja que o criminoso não pensou em tempo algum. A dor do arrependimento massacrava o seu interior. Então foi a oportunidade que ele viu. Agora é minha vez de eu fazer algum bem para a humanidade. E olha o que ele fez. O bem que ele praticou cobriu a multidão de erros deles, assim será conosco também. Se a gente não começar, nós nunca seremos dignos e nós nunca nos sentimos bem diante do Senhor, diante de Deus, diante de Jesus. O exercício da fé, ele tem que ser praticado, né? Tem que ter proatividade nossa, né? Exercitar ao ponto da gente olhar para ali e ver alguém que está precisando, eu ir, ninguém precisa me mandar. Porque assim eu estou exercitando o amor no meu coração também. Então, não esperar ser procurado, mas perceber que tem o que fazer e ir fazer, né? Por isso Jesus, ele condena a fé sem obra. Então, todo sistema, toda doutrina, toda pessoa que incentivar as pessoas a não fazer o bem à humanidade, isso tudo perecerá, né? Tipo assim, vamos supor, o materialismo. Pessoas que orientam os outros a serem materialistas, tanto os que incentivam o materialismo como os que seguem, terão que responder por isso. Porque toda a obra de Jesus é para que a gente aprenda a desenvolver o amor pelos outros. Aprender a se colocar no lugar do outro, né? Pois todos aqueles que procuram seguir essas doutrinas, com certeza eles terão um dia que responder pelos seus atos, né? Então, Jesus condena a todos esses que podem fazer as coisas e não fazem. E aqui eu peguei umas citações do Emmanuel, no Fonte Viva, quem serve e prossegue, lição 82, que ele diz: a criatura que serve pelo prazer de ser útil, ela progride sempre e encontra 1000 recursos dentro de si mesma na solução de todos os seus problemas. A gente se sente feliz quando a gente está ajudando. E ajudar, servir, é exercitar a nossa fé, né? A doutrina espírita, só para a gente encerrar, a doutrina espírita, ela nos convida a sempre seguir os passos de Jesus. Ele é o nosso modelo e nosso guia, né? Através dos tempos. E faz muito tempo que Jesus já nos convidou, né? Ele preparou um banquete e nos convidou. Essa mesa já está posta há muito tempo. Só que a gente não deve sentar nessa mesa. Por quê? Porque a gente já sabe quem são os convidados de Jesus. Os pobres, os estrupiados, os doentes da alma, os aflitos. Assim somos nós. Mas ele nos convida para que nós sejamos os servidores desses irmãos, às vezes mais necessitados que nós. Então, é assim que nós vamos exercitar o valor do serviço, seja qual for a fé que nós escolhemos para professar. Então, que nós possamos exercitar essa fé com amor, né? Porque quando nós estamos ajudando o outro, nós também estamos curando as nossas chagas, que através dos milênios nós carregamos por aí, né? Então, sejamos como o ladrão, que a gente dê o primeiro passo para a gente desenvolver o amor que há em nós, para que a gente seja digno. Se a gente não começar, nunca seremos. Então, se nós contamos com Jesus todos os dias de nossa vida, Jesus conta igualmente conosco para que a gente seja os continuadores de sua obra, né? Então, assim, nós vamos desenvolvendo o amor, né? Desenvolvendo nossas potencialidades e desenvolvendo a nossa moralidade. Que Jesus seja conosco, agora e sempre. Deus abençoe a cada um de vocês. Que assim seja.